Alô, nação alvinegra praiana! Aqui quem vos fala é Raimundo do canal Resenha de Santista. Vamos falar do peixe. O peixe que vive uma situação que já se arrasta há 3 anos. Situação difícil, hein? Não tem dinheiro para contratar, o time não vai bem nas competições que disputa e assim segue o enterro. Infelizmente a palavra é essa. O Santos que não consegue se encontrar dentro de campo. O esquema tático do Odair Hellmann não funciona, é um 4-3-3. Desde o início do Paulistão que ele não funcionou. Foi fácil perceber isso pelo jogo medíocre. O primeiro jogo foi medíocre. Mesmo assim, ele continuou a insistir. Ele quer morrer abraçado, né? Com esse sistema dele. E a situação do Santos, senhoras e senhores, só tende a piorar. Quando você tem um time que ele não dá liga no sistema, você procura um outro sistema. Tá na cara isso, o Santos não deu certo. Busca um 4-4-2, busca qualquer outro sistema que não exponha tanto o time defensivamente, não deixe o time defensivamente fragilizado. É o que isso tem acontecido. Esse time não casa com esse sistema, essas peças não casam. O Santos que tem um histórico de queimar jogadores, jogadores da base. O Pirani foi para o Rio, já se deu bem, foi campeão da Guanabara, né? E aqui a torcida do Peixe pega no pé muito fácil. Foi assim com o Ângelo. O torcedor ele tem que entender, é preciso criticar, claro, com certeza. É preciso criticarmos, mas precisamos ponderar na hora de fazer as críticas. Porque o jogador, no fundo, ele é um ativo do clube. O culpado não é o jogador. O culpado é o dirigente que não sabe contratar. É o dirigente que não sabe trazer um técnico que conheça o Santos Futebol Clube. Que está provado que para ser treinador do Santos ele tem que conhecer. Ele não precisa chegar e implantar o famoso DNA ofensivo que o Santos tem. O Santos tinha esse DNA ofensivo quando tinha jogadores. Hoje, os jogadores que tem, não dá para fazer um DNA ofensivo. É o clube que mais marcou gols no mundo, é. Mas, infelizmente, esse elenco aí não pode jogar ofensivamente. Ele tem que jogar defensivamente, no 4-4-2. Um futebol que saiba se defender, sobretudo, né? É preciso treinar o time, é o técnico diz, jogadas de bola parada, eu não tenho bons jogadores, o cabeceio é fraco. Não existe isso, minha gente. O que existe é treinamento, é posicionamento. É o jogador buscar o outro, procurar o corpo para que o jogador não suba sozinho e faça o gol. A situação do Santos é lamentável, assim como a situação do futebol brasileiro. A gente vê grandes clubes hoje sumindo. É o caso do Santa Cruz. É uma grande equipe dos anos 80, mas está sumindo. O América do Rio de Janeiro, o famoso Mequinha, sumindo, está morrendo. Esses clubes estão morrendo. O futebol brasileiro está morrendo. Pede socorro à Portuguesa. A Portuguesa entrou para brigar aí para não cair para a segunda divisão novamente. Por quê? Gestões horríveis. Futebol amador. Futebol em que alguns dirigentes vê como cabide de emprego, para dar emprego, para enricar. As últimas administrações do Santos, meu Deus, foram lastimáveis. É triste. E o que se esperava então dessa administração da agora? Mais profissionalismo. Era isso que nós esperávamos do Rueda. Mais profissionalismo. É um bom administrador dos recursos? Talvez sim, talvez não. Para pagar ele é bom, mas para contratar é horrível. Contrata um monte de jogadores sem qualidade, sem técnica. Acaba gastando muito dinheiro. A torcida acaba se irritando. O torcedor do Santos hoje, ele tem que cair na real. O Santos deixou de ser grande. Deixou de ser um gigante. Ele é grande hoje na sua história, infelizmente. Nós somos gigantes na nossa história.
Somos um dos maiores do mundo, mas financeiramente o Santos é muito pequeno. O Santos se encolheu. E isso foram péssimas administrações, uma após a outra. O Santos não se profissionalizou. O Santos não se profissionalizou. As categorias de base do Santos continuam entregue aí. Antes eram jogadores que subiam para o profissional e de uma hora para outra eles saíam porque não renovavam o contrato. Botava o cara para jogar e não renovava o contrato. O Santos perdia um ativo. E assim foram muitos. Vendemos jogadores baratos, dispensamos jogadores que o Santos poderia ter aproveitado e com certeza teria dado retorno. Mas não é fácil jogar no Santos. É um time grande, de pressão, a massa pressiona mesmo. Eu sempre digo, o bate-papo com alguns amigos, que é muito fácil você ser campeão por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo. O difícil é ganhar pelo Santos. Porque ganhar pelo Santos é jogar contra tudo, contra todos. É jogar contra a imprensa torcendo contra. É jogar contra, digamos assim, eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu vou escolher, mas contra pessoas muito fortes do outro lado que não querem ver o Santos ganhar. Vocês estão me entendendo? A imprensa ela torce contra o Santos. Ela não dá o devido reconhecimento ao que o Santos merece. O Santos é um gigante mundial. Historicamente nós somos gigantes. Parece até um contrassenso que eu falei que o Santos diminuiu, mas o Santos diminuiu seu aporte financeiro. O Santos não tem dinheiro. O Santos está praticamente falido. Se não houver uma gestão em que encontre um meio termo para pagar as dívidas e montarmos times para disputar título, o Santos vai sumir. Talvez até não apareça uma SAF, mas a SAF não acredito que seja a saída. Não acredito que seja bom estar colocando o clube nas mãos de empresários. Mas a tendência hoje do futebol brasileiro é que muitos clubes eles acabem sumindo. Empresários vão comprando clubes menores e eles vão se solidificando e os gigantes vão perdendo espaço, se não virarem SAF. Porque dinheiro não tem. A dívida do Santos talvez não seja uma das maiores, mas que atrapalha um peso. É preciso que se crie um fair play esportivo aqui no Campeonato Brasileiro. Mas por que, Raimundo? Ora, se deixar a vontade como está aí, é Palmeiras e Flamengo campeão a década toda. Mas por quê? Porque eles têm muito recurso financeiro e os demais não têm. Então você tem que nivelar no mínimo por baixo. Tem que ter um padrão, um limite para se gastar com contratações. Senão clubes endividados como o Santos não vão ter a menor chance. E não só o Santos não. Tem muito clube endividado. Eu não vou citar aqui mais nomes aqui porque o foco aqui é o Santos. Mas senhoras e senhores, é preciso uma reflexão por parte da torcida do Santos. Não é de hoje que o Santos passa por situação financeira difícil. Nos anos 80, meu Deus do céu, foi muito difícil. Nos anos 90, Jesus amado, conseguimos ser campeões com aquele time de 2002. Machado. O Leão que assumiu a responsabilidade bancou a molecada, mas bancou também porque não tinha de onde tirar dinheiro para contratar. O Santos de hoje é pior ainda, porque não tem dinheiro e não tem molecada. Fica difícil. Mas é que tá, aí é que tá, viu, o X da questão. O nosso querido Rueda, eu espero que ao deixar o Santos, ele deixe algum legado, algum ensinamento aos dirigentes do Santos. O Santos é um time, é o único gigante do Brasil
que não faz parte de capital, ele não é da capital. Os demais são de capitais, é o Cruzeiro, o Atlético, Flamengo, o Vasco, Fluminense, Botafogo, por aí afora vai. Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e assim vai, né? Grêmio, Internacional, o Santos não é de capital. O Santos já deveria ter mudado sua sede para a capital. Vai aparecer muita gente me xingando aqui. Mas o filé mesmo da massa santista está na capital. O Santos tem 8 milhões de torcedores. Desses 8 milhões, 5 deve estar na capital. A média de público do Santos nesse campeonato, senhoras e senhores, foi de 10 mil pessoas. Tudo bem que a renda dos jogos hoje não dá para pagar um salário de um profissional. Mas é preciso dessa renda, já ajuda muito em outras situações. Todos nós sabemos disso. Mas o Santos não tem esse rendimento. O Santos vai fazer um estádio agora com capacidade para 30 mil pessoas na Vila, em Santos, renovar a Vila. Meu Deus do céu, por que renovar uma Vila Belmiro? Por quê? Deixa aquilo lá como patrimônio histórico. A cidade de Santos nunca fez nada pelo clube. Nós não estamos pedindo aqui dinheiro ao município de Santos para ajudar o Santos, não, pelo contrário. O que estamos pedindo aqui é parceria. O que o clube do Santos proporciona à cidade é muito. Ele leva muito para a cidade, mas em contrapartida a cidade não dá nenhum retorno a ele. Quer construir um estádio em Santos? A prefeitura poderia ali o entorno da vila, algumas casas ali serem demolidas e fariam um conjunto habitacional para essas pessoas em um outro local. E ali ajudaria a vila a crescer. Em vez de 30 mil, 40, 50 mil pessoas. A cidade de Santos tem o quê? 700 mil habitantes. Desses 700, vai aos Jogos do Santos, 10 mil pessoas. Mas precisamos de um estádio, no mínimo, de 40 mil pessoas. Por quê? Porque o santista da capital, ele desce a serra. Porque o santista do interior, ele vai para a vila. Já pensou se fosse um estádio na capital paulista? Meu Deus do céu! Seria um estádio para 60 mil pessoas. Eu cansei de ver o Morumbi lotado na final Santos e Flamengo em 1983. O primeiro jogo, não cabia mais ninguém. O Santos lotou aquele estádio. E diga-se de passagem, foi prejudicado. Foi prejudicado pelo o Romualdo Filho, agora que faleceu, né? Que Deus o tenha em bom lugar, conforme o merecimento dele. Mas foi prejudicado ao dar cartão ao Lino e ao Márcio Rossini, que não disputaram a final. Aquilo nos prejudicou. Sem contar que fomos prejudicados também. É bom voltar um pouquinho à história, né, senhoras e senhores? O Santos foi prejudicado no segundo jogo. Mas por quê? E o pênalti em cima do Pita? Foi um pênalti escandaloso em cima do Pita. O Marinho faz a carga nas costas dele e o Arnaldo César Coelho, que diz que a regra é clara, não foi clara aquele dia, não. Ele não deu pênalti. Poderia ter mudado o resultado do jogo. Estava 1-0 para o Flamengo até então. Sai o pênalti, a possibilidade de se fazer o gol é grande. Mas esse campeonato, o Santos fez a melhor campanha, teve inversão de mando de campo. O primeiro seria no Maracanã e o segundo no Morumbi, mas aí eles conseguiram, o Santos perdeu nos bastidores. Politicamente, nós também somos fracos. Ao longo dos anos, a gente tem visto o Santos ser operado. 95, que eu diga, hein? Que tristeza. É difícil, senhoras e senhores.
É preciso muita responsabilidade, muita coerência, muita paciência, porque a perspectiva do Santos não é das melhores, não é das melhores. É preciso rezar para que se apareçam mecenas. Mas não é só questão de botar dinheiro no clube, não. É preciso se profissionalizar. Acabar com o cabide de emprego que o Santos virou. O Santos tem que se profissionalizar. Ou se profissionaliza ou fecha as portas. Não há espaço mais para erros. Acorda, Rueda. Você já errou o que tinha que errar, meu filho. Você que tirou profissionais de peso, né? Que comandava o setor de futebol do Santos e quis você gerenciar o futebol, não é o seu forte, Rueda. Você está mantendo o Odair de teimosia, porque você demitiu tanto que agora que seria a hora de demitir o Odair, você não vai demitir. Agora seria para demitir o Falcão também, porque o Falcão está bancando o Odair. Infelizmente, eu quero estar errado. Eu torço para o Odair dar certo, porque se o Odair dar certo, é bom para o Santos, é bom para nós. Mas infelizmente, ele tem brigado contra os fatos. E quais são os fatos? É que o 4-3-3 não deu liga nesse elenco. Nós não temos elenco para formarmos esse esquema tático. Joga ali fechadinho, joga como um time pequeno, mas somando pontos como um time grande. É isso que nós queremos. Queremos ser felizes. Mas para isso, Odair, é preciso mudar. Muda taticamente o time, muda a formação de jogar, muda algumas peças, dá confiança ao elenco e bola para frente. Alô, amigo santista, vamos deixar aí o seu like, se inscrevam, participem. É de fundamental importância a participação de vocês aqui, deixando suas mensagens, reflexões, críticas àquele que vos fala, ou a quem quer que seja. Critiquem, deem a sua opinião, mostrem o que pode ser mudado no Santos e o que não pode ser mudado. Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus.